Agora há pouquinho a gente conversou com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para que ele fizesse uma avaliação, deste 1º de maio, com manifestações pelo país contra o governo, a favor do presidente Jair Bolsonaro, a favor do ex-presidente Lula. Notadamente, no Rio de Janeiro houve também manifestações a favor do deputado Daniel Silveira. A gente ouviu então o senador Humberto Costa e agora vamos ouvir o senador Eduardo Girão, que nos concede, inclusive, além da entrevista, a gentileza de visitar os estúdios da CNN Brasil aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, viu, senador? Acho que a gente não conversa desde a época da CPI. Bom dia. Muito bom dia, Rafael. Uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios da CNN em São Paulo para avaliar esse momento importante que a gente vive na nação brasileira. Então, senador, queria que o senhor começasse dando para a gente a visão do senhor a respeito das manifestações, quantidade de pessoas, pauta na Avenida Paulista, lá em Brasília também, nas manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro e também das manifestações pelo país, mas a maior delas aqui na frente do estádio do Pacaembu, com a presença do ex-presidente Lula. Olha, Rafael, são manifestações totalmente legítimas e isso é importantíssimo para a nossa democracia, né? Democracia que vem sendo questionada, vem sendo atacada, no meu ponto de vista, por aqueles que deveriam resguardar a Constituição brasileira lá na Praça dos Três Poderes, exatamente o Supremo Tribunal Federal. Então, é o grito do povo brasileiro. Eu acho que as manifestações de ontem pelo Brasil, aqui na Avenida Paulista, em Fortaleza, em Brasília, em várias capitais brasileiras, não foram em apoio apenas ao presidente Jair Bolsonaro, que eu até particularmente tenho divergências, com muitas situações desse governo. Mas transcendeu. Eu acredito que é um apoio à liberdade de expressão quando você vê, na altura do campeonato, jornalistas aí sendo presos, até parlamentares calados, por mais que eu discorde do que falou, do tom de agressividade do deputado Daniel Silveira, mas existe todo um processo, um devido processo legal dentro da Constituição para se punir isso, crime contra a honra, difamação, enfim, calúnia, mas não o Supremo Tribunal Federal no inquérito ilegal, assim, é quase uma unanimidade entre os juristas brasileiros, numa canetada ficar tocando o terror no Brasil. Então eu acho que a gente precisa de muita calma nessa hora. O Senado da República, o que eu faço parte com muita honra também, não vem cumprindo o seu papel, vem assistindo de camarote o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal e precisa, dentro da democracia, ele precisa agir. Eu tenho um convite que está aí há mais de um mês na mesa do presidente do Senado. Ele prometeu que essa semana ele vai deliberar, a expectativa é grande sobre isso. E eu espero que o convite ao ministro Alexandre de Moraes seja um início de um processo de pacificação, vamos mostrar realmente uma harmonia entre os poderes, uma independência e que ele possa explicar aquilo que ele falou lá na época da sabatina, que iria respeitar a Constituição. Infelizmente, a gente não está vendo isso dessa casa importante que é o Supremo Tribunal Federal para a nossa democracia. O senhor faz parte do Poder Legislativo hoje, na condição de senador pelo Podemos do Ceará. Poder Legislativo dos três talvez seja aquele que mais recebeu e recebe críticas da população por ser aquele para o qual há mais atenção sempre, O trabalho do parlamentar, se foi, se não foi, se faltou, se não faltou. O Executivo também sempre muito acompanhado de perto, por nós jornalistas, pela sociedade como um todo. E o Poder Judiciário, historicamente, foi relativamente poupado, É recente na nossa história esse protagonismo de ministros do Supremo Tribunal Federal, as pessoas saberem quem são, se foram indicados pelo presidente A, pelo presidente B, e qualquer poder pode ser criticado por qualquer brasileiro em qualquer circunstância, mas há sempre uma linha, não é, senador? O senhor acha que essa linha está sendo respeitada, ou seja, da crítica ao trabalho de um ministro do Supremo, e a possibilidade de transgressão dessa linha para quando chegamos a pedido de fechamento de Supremo, de destituição de ministro, isso e aquilo? Como é que o senhor vê essa coisa meio embolada aí?
Olha, eu vejo que, infelizmente, a pegada política de muitos ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje, e aí eu traço um paralelo que você colocou hoje, a gente não sabe quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, a gente não sabe nominar. Mas os 11 ministros da nossa Corte Suprema, todos nós sabemos, né? E o brasileiro está gostando de política, isso é bom, e está acompanhando. Então você vê uma lava-jato, Rafael, ser enterrada aos olhos de todo mundo, né? Um patrimônio do povo brasileiro que pela primeira vez colocou empresários e políticos poderosos, mas também muito corruptos, atrás das grades, e a gente está vendo aí a liberação completa com decisões esdrúxulas do Supremo Tribunal Federal. O cidadão de bem fica muito incomodado com tudo isso. Então é legítimo esse grito das pessoas de querer mudanças. O Senado Federal, que tem a prerrogativa constitucional de fazer, por exemplo, impeachment de ministros por conduções suspeitas ou por investigar, né? Nós temos esse papel, nunca fez isso na história de 132 anos da nossa República. Então chegou a hora do Senado sair desse papel, de uma omissão, porque está pegando mal para a Casa Revisora da República, e pelo menos um convite. Ninguém está falando nem impeachment agora. A gente está querendo um convite, eu apresentei um convite para o ministro Alexandre de Moraes ir explicar lá no Senado, um debate entre senadores, e ninguém vai absolutamente desrespeitá-lo, você sabe disso, né? Existe hoje um clima de muito respeito dentro do Senado, mas ele precisa explicar para o Senado da República certos desrespeitos à própria Constituição que ele jurou respeitar. E o senador Lazier Martins, inclusive, entrou na semana passada também com um pedido de convite, um requerimento para ouvir o ministro Barroso, que deu uma declaração completamente atrapalhada, incendiando esse momento onde os nervos já estão à flor da pele, quando ele acusa as Forças Armadas do Brasil, uma entidade acreditadíssima pelo povo brasileiro, não de hoje, há tempos. Então, ele diz que as Forças Armadas estão querendo, de uma certa forma, aí, desacreditar o sistema eleitoral. Que provas ele tem, né? Por que ele não nomina as pessoas? Se ele mesmo convidou as Forças Armadas para participar de um processo de transparência, por que agora ele está dando para trás e falando mal das Forças Armadas? Então, o ministro Barroso, ele me parece que tem tido um ativismo político e ideológico muito grande, não é de hoje, são palestras que se faz no exterior, inclusive como tirar um presidente da República, né? Por mais que eu discorde do presidente da República, ele foi eleito democraticamente por quase 58 milhões de brasileiros. Então, que dois pesos e duas medidas são essas? Então, eu acho que eu não posso lhe convidar, Rafael, para minha casa, e quando você chega lá, você janta comigo, com a minha família, e eu esperar que você elogie, né? E se você não elogiar, eu começo a lhe destratar. E foi isso que aconteceu no caso, aí, guardando as devidas proporções, do ministro Barroso, quando convidou para o TSE as Forças Armadas, e agora com esse ataque a uma entidade tão importante para o nosso país. Senadora Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília. Essas críticas que o senhor faz a ministros da Suprema Corte, tudo bem? Muito bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor também viu que houve excessos do presidente Jair Bolsonaro ao conceder o indulto a Daniel Silveira, e o senhor se alia aí a um grupo de parlamentares, senadores, colegas do senhor, que defendem a aprovação de alguma proposta que possa limitar os efeitos de futuros indultos, futuras graças do presidente que estiver, né, na ocasião, no caso hoje de Bolsonaro. Olha, Basília, inclusive eu tenho uma PEC que está tramitando no Senado Federal, está na CCJ inclusive, para que indultos sejam limitados para a questão aí com crimes contra a administração pública, corrupção, lavagem de dinheiro, que foi o que a gente viu, né, que outros presidentes fizeram aí no passado com relação a seus alguns presos, né, com relação a essas questões. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele, no meu modo de entender, repito, tenho uma série de
de contrapontos ao seu governo, a flexibilização excessiva às armas de fogo, enfraqueceu um pouco o sistema de combate à corrupção. Acho que tem pontos positivos também, a gente tem que ser justo, né? Agora, ele usou dentro das 4 linhas, né? É evidente isso, inclusive eu assisti uma entrevista de um grande jurista, talvez um dos maiores desse país, Ives Gandra Martins, que coloca de forma muito sábia, né, e didática que o presidente da República utilizou a Constituição Federal para conceder essa graça, esse indulto dentro realmente das 4 linhas. Isso é importante porque quando a gente vê que a liberdade está ameaçada por um processo completamente ilegal, isso precisa ser entregue para a população. É um processo, inquérito ilegal que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, que é a vítima que julga, que processa e que manda prender. Isso não existe dentro da nossa Constituição. Então, eu acredito que esse indulto foi importante para salvaguardar a liberdade de todos nós. Eu poder estar aqui falando, você também, e a gente poder, de alguma forma, se expressar, né? Agora, quem se exceder deve responder conforme a lei. Quem se sentir ofendido deve chegar lá e, junto da Constituição, junto do Código Brasileiro, a legislação brasileira, poder se resguardar e processar aquele que tenha se excedido. Senador Girão, muito obrigado pela visita aqui à CNN, pela entrevista para a gente. Volte sempre, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado também a Stephanie, Basília. Que Deus abençoe a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado.